Comecemos com a notícia mais importante do dia, ou seja, que Adrian Newey é o novo chefe de equipe da Aston Martin, ou melhor, será a partir de 2026. Esta é uma notícia muito importante, porque muda completamente a gestão da equipe da Aston Martin para o futuro. Abre espaço também para a possibilidade de Max Verstappen chegar à Aston Martin nos próximos anos. Portanto, atenção, porque Lawrence Stroll entrega as chaves da equipa a Adrian Newey em sua totalidade, tanto a parte técnica quanto a parte de gestão da equipe. Uma notícia que chegou ontem, inesperada devo dizer, porque eu achava que a Adrian Newey, digamos, seria confiada apenas a parte técnica da equipe, mas ele quis a equipe inteira. Esta não é uma decisão casual. Eles querem ter mais contato com Max Verstappen para o futuro, querem gerenciar melhor seus próprios pilotos e, obviamente, também gerenciar melhor os engenheiros dentro da Aston Martin. E no vídeo de hoje vamos ver também como a Ferrari tomou essa decisão, quais são as consequências também dentro do paddock. Vamos, obviamente, fazer uma previsão para o GP do Qatar, que será neste fim de semana, tanto no que diz respeito à McLaren quanto à Red Bull. Antes de começar, por favor, se vocês gostam dos vídeos no canal, deixem um like, inscrevam-se, ativem as notificações. Vocês me ajudam muito, me apoiam no trabalho que faço e eu agradeço de coração por todas as mensagens, por todos os comentários de apoio. Surpreendentes na Aston Martin. A partir de 2026, Adrian Newey será o novo chefe de equipe, liderando também o departamento técnico e as operações na pista. Andy Cowell assume o papel de Chief Strategy Officer para otimizar as parcerias com Honda, Aramco e Valvoline. A mudança estratégica é para enfrentar da melhor maneira a temporada de 2026 com as novas regras da Fórmula 1. E esta é uma notícia surpreendente porque Adrian Newey fará a diferença neste novo ciclo regulatório. Precisamos nos conformar, porque Adrian Newey fez a diferença na Williams, fez a diferença na McLaren, fez a diferença na Red Bull, 3 equipes que conseguiram se tornar vencedoras nas várias eras regulatórias da Fórmula 1. Agora Adrian Newey chegou na Aston Martin e com certeza a Aston Martin estará lá na frente lutando pelas primeiras posições. Depois lutará, vencerá o título, não vencerá, isso não se sabe. Mas a coisa mais importante na Fórmula 1 é estar em condições de lutar pelo título. Depois, cedo ou tarde, o título pode chegar, ou seja, alguém pode vencer ou pode não vencer o título. Mas se você chega muito perto, é mais provável que você ganhe esse título. E Adrian Newey, junto com Lawrence Stroll, fazendo essa parceria juntos, e com Adrian Newey, que será o novo chefe de equipe, além de sabermos que Fernando Alonso está dentro da equipe, 2 vezes campeão mundial que ainda tem fome de vencer, bem, a parceria com a Honda, que será o único motor da Aston Martin, faz com que a Aston Martin realmente tenha se tornado uma equipe de ponta que pode competir com Red Bull, que pode competir com Ferrari, com Mercedes, com McLaren. Portanto, atenção a Adrian Newey, atenção à Aston Martin, porque eles são realmente adversários diretos de todos os outros. Lembremos também que Cardil veio da Ferrari, foi para a Aston Martin e, portanto, a Ferrari perdeu, se quisermos, muitas pessoas que foram para outras equipes. Fazendo um breve passeio pelo passado, bem, lembramos que a Ferrari perdeu Andrea Stella, que foi para a McLaren. A Ferrari antes ainda perdeu Ross Brown e a Ferrari perdeu também Henrique Cardil, que foi para a Aston Martin. Muitas pessoas que, infelizmente, Gioia Del Canone não conseguiu manter na equipe e que acabaram indo para outras equipes. Até mesmo Adrian Newey, que deveria ir para a Ferrari, havia um acordo, digamos, interno, houve uma discussão sobre isso, mas a Ferrari não o confirmou. E isso é uma pena porque é uma perda séria, na minha opinião, para a Ferrari, não tanto no curto prazo, mas mais no longo prazo. Pensando justamente na nova era regulatória dos próximos anos. De fato, a decisão de contratar Adrian Newey deveria ter sido tomada no ano passado, mas eles deixaram escapar e ele foi para a Aston Martin. Certamente também Adrian Newey prefere o ambiente da Aston Martin na Inglaterra, com a sede em Silverstone e também com Fernando Alonso. A vontade de Adrian Newey de trabalhar junto com Fernando Alonso. Sempre houve isso. E, portanto, certamente também Adrian Newey preferiu escolher a Aston Martin em vez da Ferrari por esses motivos. Também pelo salário e pelo papel muito livre que tinha dentro da Aston Martin. Mas a Ferrari deixou escapar uma oportunidade e isso é certo. Me faz sorrir que, se dentro de 3 anos a estrutura da Aston Martin funcionar, teremos em Cardil o novo Newey e Newey o novo Horner, com Elkann se desesperando, no sentido de Elkann ficar muito descontente com essa decisão, porque a Aston Martin, lembremos, é uma equipe que foi criada do zero, ou seja, uma equipe nova que assumiu as rédeas, digamos, o legado da Racing Point, antes Force India, e conseguiu construir ao longo dos anos agora um carro muito competitivo.
chegando até mesmo em 2023, a ser nas primeiras corridas uma equipe que conseguiu chegar ao pódio com Fernando Alonso, uma Aston Martin que parecia quase renascer, quase se tornar muito forte a nível da Red Bull. Foi a segunda força à frente da Ferrari e logo atrás da Red Bull. Portanto, lembremos disso. Com Sebastian Vettel, o projeto Aston Martin Sebastian Vettel não funcionou, mas com Fernando Alonso esperam conseguir fazer as coisas funcionarem e veremos como será no futuro. Outra coisa importante sobre Adrian Newey e Aston Martin, enfim, é uma próxima decisão que eles terão que tomar, que é certamente sobre o piloto, porque com certeza Alonso permanece agora na Aston Martin, mas não ficará para sempre e é preciso pensar em quem ocupará seu lugar. Certamente o nome mais ideal, o candidato número 1, se quisermos, é Max Verstappen, também considerando que Adrian Newey está à frente da equipe, podemos dizer, tanto na parte gerencial quanto na parte técnica. E então Max Verstappen poderia realmente ir para a Aston Martin se a Aston Martin provar ser a equipe que pode lutar pelo título. Outro nome candidato é certamente o de Charles Leclerc. De fato, um pré-acordo com a Aston Martin dá a Charles Leclerc a possibilidade de deixar a Ferrari após as 3 primeiras corridas de 2026, se o novo carro decepcionar Charles. Portanto, atenção também a Charles Leclerc, ele também pode ir para a Aston Martin. Na minha opinião, outra possibilidade poderia ser, em vez de colocar um desses dois pilotos, Verstappen ou Leclerc, no lugar de Alonso, colocá-lo ao lado de Alonso e assim no lugar de Lance Stroll, formando uma dupla Alonso-Verstappen ou Alonso-Leclerc. Esta, obviamente, é uma escolha drástica porque implicaria a perda de Lance Stroll, obviamente filho do proprietário. É difícil que ele deixe a equipe como piloto, mas também não é impossível, pois o próprio Lance Stroll, já há um ano, havia rumores de que ele deixaria a Fórmula 1 para competir no ténis, enfim se dedicar às suas paixões. Portanto, isso não está fora de questão para os próximos anos, na minha opinião. Poderíamos ver Lance Stroll dar um passo atrás, talvez até mesmo incentivado pelo pai que lhe diz: veja, você fez sua carreira na Fórmula 1, foi como foi, não conquistou muito, mas fez sua parte, se divertiu, deu um passo atrás e deixemos espaço para outros pilotos que merecem correr na Aston Martin. Na minha opinião, Lawrence Stroll poderia fazer esse raciocínio no futuro e talvez colocar um piloto ao lado de Fernando Alonso para fazê-lo crescer e se tornar o futuro da Aston Martin. E então veremos se isso poderá acontecer. Atenção a Max Verstappen e Charles Leclerc, eles podem ser o futuro da equipe, talvez. Veremos. Outra coisa, precisamos falar obviamente sobre o Qatar. Falamos sobre o Qatar porque precisamos ver também como muda ou não a abordagem da McLaren para a próxima corrida. De fato, Andrea Stella explicou as causas dos bastidores que aconteceram em Las Vegas e porque a McLaren não mudará a abordagem no Qatar. A desclassificação pode levar a uma futura mudança nas regras. Isso é importante porque a McLaren não mudará a abordagem no Qatar porque o carro reagiu dessa forma, tendo tanto porpoising que causou o desgaste excessivo do Plank em uma pista como Las Vegas, onde há muitas ondulações, onde há uma pista que não é linear, se quisermos, é um asfalto urbano, então é um asfalto que também apresenta várias ondulações que acabam gerando uma. Incoerência aerodinâmica, portanto, se quisermos, turbulências que também prejudicam o fundo. Certamente a McLaren não ajustou bem o carro para Las Vegas e para o Qatar, em vez disso, terão um ajuste ad hoc. Na minha opinião, eles conseguirão se comportar muito melhor no Qatar, serão mais rápidos e conseguirão estar na frente sem problemas. E deixarão para trás, se quisermos, os problemas que vimos em Las Vegas. É verdade que devemos ter mais cuidado com o fundo, mas também é verdade que o asfalto do Qatar é mais permissivo do que o de Las Vegas. Esse é um ponto importante a ser analisado e Andrea Stella reiterou de fato que não mudará a abordagem no Qatar, foi o que ele declarou, dizendo que gerenciar o carro em Las Vegas foi contraproducente porque o carro teve saltos inesperados muito cedo, mesmo com um ritmo cerca de 2 segundos mais lento. Piastri também tinha um sensor KO sob a tábua, então gerenciar, ir mais devagar em Las Vegas, não ajudou a McLaren a prevenir o desgaste excessivo do Plank. Este é um ponto que eu queria trazer das declarações de Andrea Stella. De fato, Eric Van Haren disse, embora Max Verstappen tenha se aproximado, segundo o chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, isso não muda nada nos relacionamentos internos da equipe. Faltam 2 corridas para o fim, ambos os pilotos, Norris e Piastri, merecem lutar pelo título. Portanto, a atitude da McLaren não muda
Eles querem apoiar ambos os pilotos, obviamente de acordo com as declarações do chefe da equipe, Andrea Stella, e assim não haverá ajuda de Piastri a Norris para vencer o título, como por exemplo Ralf Schumacher havia previsto, e não haverá, digamos, um primeiro e um segundo piloto. Mas ambos os pilotos serão tratados de forma igual, ambos têm a chance de lutar e vencer o título. E abaixo aparece o meme, obviamente, de Barcelona 2016, com Hamilton e Rosberg aqui, que talvez termine assim também. Quem sabe, talvez haja um confronto em casa da McLaren entre os dois e Verstappen aproveite. Piastri disse que este é um dos meus circuitos favoritos do calendário e tenho lembranças fantásticas ligadas a esta pista, em particular, minha primeira vitória na Fórmula 1 no Sprint de 2023. É rápido, fluido, tem muitos trechos de média e alta velocidade e é ótimo para ultrapassagens. Estou ansioso para correr ambas as corridas e ter a chance de largar na frente. Enfim, Piastri agora parte para esta corrida no Qatar com a motivação certa. Veremos se ele conseguirá melhorar em relação às últimas corridas onde sofreu, talvez um pouco também com a pressão, um pouco também com o carro que não respondia como queria, como Oscar queria, e veremos se ele conseguirá se recuperar vencendo o primeiro adversário que é seu companheiro de equipe e depois conseguindo vencer Max Verstappen na pista. Veremos. Certamente esta é uma pista mais favorável, se quisermos, no papel para Piastri. Também Norris se sente bem, mas Piastri também se sente muito bem no Qatar. Presta atenção também a outro aspecto, pois serão os limites de pista que terão um papel fundamental. Diz-se que a qualificação será fundamental. Bem, também presta atenção a várias modificações no circuito. De fato, serão adicionadas faixas de AIA na curva 6, na curva 10 e na curva 16. E mais atenção aos limites de pista na qualificação, porque poderiam, de fato, cancelar voltas e assim, digamos, impedir os pilotos de avançarem nas sessões do Q1 até o Q3. Portanto, presta atenção também aos limites de pista que serão fundamentais e também aos limites de pista durante a corrida, pois sabemos que podem haver penalidades se você ultrapassar muitos limites de pista. Portanto, atenção a esses aspectos. Obviamente, dissemos que há o tema dos stints que serão limitados a 25 voltas. Não será possível fazer stints mais longos que 25 voltas devido ao desgaste dos pneus. Serão usados os pneus C1, C2, C3 e então veremos. Então veremos um pouco como os pilotos reagirão. É um asfalto que, de qualquer forma, é desafiador. Há um consumo elevado de pneus devido ao grande aderência no Qatar. Portanto, quem conseguir gerenciar melhor os pneus terá uma vantagem. A Ferrari ainda busca a primeira vitória da temporada. O objetivo reafirmado por Vasseur é esse, obviamente. E as operações de estratégia de corrida da equipe explicam que as variáveis da nova pista ajustada pela Pirelli serão a qualificação. Fato, Cameron Roberts explica que a qualificação será fundamental no Qatar e também, na minha opinião, quem largar na frente é muito provável que vença. É verdade que as ultrapassagens são fáceis de fazer no Qatar. De fato, é uma pista que também facilita as ultrapassagens, especialmente na reta, porque não há outros pontos de ultrapassagem. Mas também é verdade que se formar aquele trem de carros um atrás do outro no DRS, é difícil ultrapassar. Então talvez se tente o undercut devido ao alto consumo de pneus, ou talvez até um overcut se alguém souber gerenciar bem os pneus e manter um bom ritmo. Preste atenção nisso. A McLaren sempre foi muito forte em gerenciar bem os pneus e também as temperaturas dos pneus. Vou mostrar também este comentário de Piero Ladisa que compartilho. Newey é, no papel, garantia de sucesso em qualquer equipe top que tenha ido. Ele assinou os títulos conquistados, vimos na Williams, McLaren, na Red Bull. Acontecerá a mesma coisa na Aston Martin, aproveitando a mudança regulatória? Pode ser. Uma coisa é certa, vendo o andamento da Ferrari, permanecerá um grande arrependimento. E eu concordo porque, pessoal, a notícia de Newey, mais do que ser uma notícia positiva para a Aston Martin, que certamente é mais uma notícia negativa para a Ferrari. Porque vendo o que Newey conquistou no passado, deixar escapar a oportunidade de trazer Newey para Maranello é um grande erro. É um arrependimento para a Ferrari em retrospectiva. Até porque eu teria feito de tudo para ter Adrian Newey na equipe e colocá-lo no comando da equipe, ou do ponto de vista técnico, ou do ponto de vista gerencial. Certamente do ponto de vista técnico ainda é muito mais importante. Se antes podíamos ver em Newey a pessoa confiável para entregar um projeto técnico, então o engenheiro principal, se quisermos, da Fórmula 1, aquele que levou vários times ao sucesso. Hoje, como fez também a Aston Martin, pode-se ver em Adrian Newey uma pessoa confiável também para um projeto completo, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista gerencial. Com tanta experiência na Fórmula 1, ele tem muitos relacionamentos, muitos conhecimentos, muitos contatos. Sabe como administrar uma equipe de Fórmula 1. E por isso, parece que a Aston Martin fez bem em lhe dar uma responsabilidade plena, completa. E é verdade que colocar Adrian Newey dentro da Ferrari significava colocar o homem à frente da marca,
porque Adrian Newey exige tanto poder, mas porque ele demonstrou ao longo dos anos que merecia esse poder que ele adquiriu nas diferentes equipes. Atenção que virá da Tailândia há um investimento de 1,3 bilhões no projeto de um novo circuito urbano na Tailândia que provavelmente chegará em 2028. Um circuito urbano de 5,7 km com 18 curvas, obviamente promovido por Alex Albon, piloto da Williams e piloto tailandês, e também por Dominic Ali, que está conversando com os organizadores do circuito, e assim será possível realizar esse projeto para promover também o automobilismo na Tailândia. Esperamos, porque é necessário uma Fórmula 1 cada vez mais internacional, e esta é uma ótima notícia. Tenho dificuldade em olhar para o final e nem quero olhar para a próxima temporada. Isso é o que Lewis Hamilton disse falando de 2026 com a Ferrari, e já apareceram os primeiros comentários. Este deveria ser o grande líder sobre o qual a Ferrari deveria reconstruir a equipe e desenvolver o carro em 2026. Declarações inaceitáveis e intoleráveis. Berman imediatamente. Então vamos nos acalmar e, na minha opinião, essas declarações não devem ser tomadas ao pé da letra, no sentido de que são declarações de Lewis Hamilton, feitas após o fim de semana em Las Vegas. Um momento, sabemos como é o Lewis. Quando há um clima muito tenso, quando tem muita adrenalina, ele faz declarações exageradas. Já vimos isso nesta temporada, em que ele disse: "Não sou um piloto à altura da Ferrari, pegaram o piloto errado." Já disse isso, mas gostaria de reiterar. Lewis Hamilton tem esse defeito de fazer declarações muito exageradas, talvez que nem ele mesmo pensa logo após momentos agitados, como podem ser uma corrida, como pode ser um fim de semana de Fórmula 1. E este é o caso, no sentido de que Lewis Hamilton obviamente trabalhará na fábrica todos os dias para tentar fazer o melhor pela Ferrari para o próximo ano. E portanto, essas declarações têm pouca importância. Não é verdade que Lewis não quer olhar para a próxima temporada. Ele assinou com a Ferrari, tem um acordo, um contrato e está determinado a ter sucesso com a Ferrari e tentar realizar o sonho do seu ídolo Ayrton Senna. Também dissemos isso. É isso, ele vai fazer exatamente essas coisas. Então, ele conseguirá ou não, isso também dependerá um pouco do carro que ele terá para dirigir. Mas não é porque ele não tem motivação. Lewis Hamilton sempre tem motivação e isso é visto em muitas coisas que ele faz. Continua a treinar, continua a dar o máximo pela equipe. Ou seja, na sua idade fazer o que ele fazendo aos 40 anos é realmente difícil. Após conquistar 7 títulos mundiais, você se encontra dirigindo um carro indomável e ainda assim consegue ter aquela motivação interna para seguir em frente. É óbvio que há momentos de frustração após talvez sessões negativas, corridas negativas, etc., onde ele faz declarações exageradas. Nesse ponto, na minha opinião, Lewis erra porque, sendo o líder da equipe, ele deveria sempre manter uma atitude firme, se quisermos, e determinada no objetivo. Ou seja, ele não deveria se distanciar da mentalidade e do objetivo. Tenho que vencer com a Ferrari, tentaremos chegar ao topo, faremos o máximo para o próximo ano. Essas devem ser as declarações. Portanto, sim, Lewis Hamilton erra ao fazer essas declarações, mas na minha opinião, nem ele mesmo as acredita. São declarações de frustração. Então, dizer Berman imediatamente e que são declarações intoleráveis, inaceitáveis, e ele deveria ser o líder. Ele é o líder. Permanecerá como líder também porque é um campeão do mundo. Não pode se afastar dessa função. Mas é normal que ele também tenha seus defeitos. Ou seja, todos têm seus próprios defeitos, infelizmente, e na minha opinião. Hamilton tem esse defeito de às vezes fazer declarações um pouco emocionais demais quando deveria permanecer mais racional. Ou seja, até mesmo os fãs recebem mal essa declaração, com razão. Portanto, Hamilton erra ao fazer essas declarações, mas não devemos tomá-las ao pé da letra, isso é importante dizer. Hamilton respeitará o acordo com a Ferrari até o fim, permanecerá lá tentando fazer sucesso para a equipe. Então ele conseguirá ou não. Obviamente, será a história que nos dirá. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre Adrian Newey, sobre a chegada de Max Verstappen e Leclerc na Aston Martin, sobre a sua opinião sobre o Qatar. Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários sobre todos os temas que abordamos no vídeo. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre notícias da Fórmula 1 e Ferrari aqui no canal. Aqui da Rasta é tudo. Nos vemos no próximo vídeo.